Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E hoje eu vou trazer uma palavra para você e para mim também. Porque nós estamos em Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. A nossa irmandade está espalhada pelo mundo inteiro. Então, nós temos irmãos em praticamente todos os países do mundo hoje. Então, o que eu vou falar aqui hoje é para todos esses irmãos em Cristo em todos os países do mundo. E eu espero que essa palavra chegue para eles como uma palavra de incentivo, de ânimo, de encorajamento, de esperança. Porque quando cada um de nós nos arrependemos e nos convertemos a Cristo Jesus, Ele nos deu uma carreira, Ele nos propôs uma carreira. Essa carreira, ela vai durar até o fim de nossas vidas. Isso significa o quê? Que nós estamos no caminho apertado, onde existem muitas dificuldades, muitos espinhos, pedras, muitos obstáculos, muitas barreiras, muitos empecilhos para dificultar a vida daqueles que querem acertar nesse caminho apertado, cuja porta é estreita. Então, para vivermos nesse caminho, é necessário, ao longo de nossa vida, perseverança, fé, confiança, ânimo, resistência de nossa parte. Todos os dias nós enfrentamos muitas coisas que querem nos fazer desistir, querem nos fazer voltar atrás, querem nos fazer renegar ao soberano que um dia nos resgatou. Mas, tanto você como eu, não podemos deixar isso acontecer. Pelo contrário, temos que prosseguir. Prosseguir com fé, com perseverança, com amor, com dedicação. Temos que ser implacáveis em nossas vidas a respeito disso, para não deixarmos que nada e nem ninguém possa desviar os nossos olhos de Cristo Jesus, porque os nossos olhos têm sempre que estar fixos nele. Ele é o pastor e bispo de nossas almas. Ele é que está nos guiando pelo seu Espírito a toda a verdade. Então, ao longo do nosso caminho, da nossa vida em Cristo, vamos ter tempos difíceis, vamos passar por aflições. Mas, como o próprio Senhor Jesus disse, temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele nos deu exemplo de perseverança até o fim. Esse sentimento de perseverança tem que estar em nós agora, porque estamos nos aproximando do fim dos tempos. O princípio das dores já está acontecendo no mundo. A gravidade das coisas que virão contra nós serão muito grandes. Perseguições terríveis vão acontecer nos próximos anos. Então, nós devemos estar preparados para aguentar esse tipo de coisa, para suportar. E a única maneira de fazermos isso é não deixando a nossa confiança. Porque a nossa confiança tem grande galardão. Então, para termos essa recompensa que vai ser dada pelo próprio Senhor Jesus, devemos perseverar até o fim. Devemos conservar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa. O que temos em nós é a vontade ou o exemplo de Cristo Jesus, que foi perseverante. Então, nós temos que ser perseverantes também. Então, o que eu vou falar aqui hoje é útil para você e para mim, como algo que vai nos estimular a cada vez mais a prosseguirmos em Cristo Jesus, pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Você e eu vamos viver pela fé. A fé pela qual vamos viver é suficiente para nos mantermos de pé até o fim e até o dia em que estaremos de pé diante do Filho do Homem, que é o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos resgatou, aquele que nos chamou com santa vocação. Então, nós somos os santos dele nesse mundo. Nós somos os ministros dele. Nós somos aqueles que são embaixadores de Cristo Jesus. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, temos que ter isso em nossas vidas.
temos que ter essa consciência de que podemos passar por essas coisas, mas podemos passar com perseverança, com viva esperança em nossas vidas. Então, para que possamos estar sendo confortados por uma palavra, eu vou ler aqui um texto que vai nos confortar, que vai nos encher de ânimo, de confiança, porque é isso que vamos precisar nos próximos anos, a partir de 2023. Com certeza vai acontecer muitas coisas que vão tentar nos desviar, vão tentar nos fazer retroceder. E não podemos retroceder. Para que a nossa alma seja conservada, deveremos perseverar na fé até o fim. Essa é a palavra certa para você e para mim hoje. Então eu vou ler aqui um texto que está na Epístola aos Hebreus. Foi escrito para eles. Nessa epístola que foi lida para eles está esse texto que serve hoje para você e para mim. Então, eu vou ler aqui esse texto que está aqui na Epístola aos Hebreus. Está escrito assim, ó. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Então, ele está querendo aqui, logo no início, ele está querendo fazer com que os irmãos se lembrem das coisas que aconteceram com eles nos dias anteriores, depois que eles foram iluminados, depois que eles foram salvos, depois que eles se converteram e se arrependeram, depois que eles se arrependeram e se converteram a Cristo Jesus. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Então, a vida em Cristo é para que isso aconteça, para que tanto você como eu possamos sustentar grande luta e sofrimentos ao longo da vida. Mas sustentar mesmo, e não nos deixarmos se desviar de Cristo ou abandonar Cristo por causa desses sofrimentos. Não podemos estranhar esse fogo estranho, como diz na Epístola de Pedro. Esse fogo estranho, ele vem para nos provar a nossa fé, a nossa perseverança. Então, as lutas e os sofrimentos são coisas que vêm para nos testar. Devemos passar por esse teste perseverando. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então, em nossa irmandade espalhada pelo mundo ao longo da história, isso sempre aconteceu. Então, aquilo que acontece com os outros pode servir de exemplo e ânimo para nossas vidas. E aquilo que acontece conosco pode servir de ânimo e exemplo para outras pessoas também. Porque tanto outras pessoas como nós passamos pelas mesmas coisas, pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas aflições. Mas em tudo isso, acima de tudo isso, com tudo isso acontecendo, nós devemos ter o mesmo objetivo, que é perseverar até o fim. Então ele diz aqui, ó, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então muitas pessoas foram tratadas assim. Você e eu também somos hoje. Mas não podemos, ao sermos tratados dessa forma, não podemos desanimar. Pelo contrário, tem que ter um prosseguimento. Nós devemos prosseguir olhando firmemente para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé. Ele é o nosso exemplo. Ele foi perseverante e foi obediente até a morte de cruz. É assim que nós devemos viver também, com a mesma perseverança e obediência a Cristo Jesus em todo o tempo, em todas as aflições que passarmos, devemos
sempre ter essa vontade. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então, nós que estamos nesse mundo, passando por essas aflições, pelas perseguições e várias outras coisas que querem tirar de nós a nossa herança, a nossa coroa, não devemos dar mole para essas coisas. Pelo contrário, devemos prosseguir, enfrentar essas coisas, encarar mesmo de frente, com ânimo, com coragem, com determinação. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então, nós temos um patrimônio superior e durável. Está reservado para nós nos céus. Essa é a nossa herança, a nossa recompensa, o nosso galardão, que vai ser dado pelo Senhor Jesus, para aqueles que perseveraram até o fim, para aqueles que vieram da grande tribulação, como diz lá no texto do livro de Apocalipse de João. Então, muitos vão passar pela grande tribulação, que virá nos próximos anos. Então, é hora de se preparar para esse dia. Estamos preparados para aguentarmos firmes, suportarmos mesmo, porque vamos ser perseguidos de todos os lados. Vamos passar por muitas aflições, perseguições. Vamos tentar fazer de tudo para nos fazer retroceder. Mas nós temos que manter a nossa firmeza em Cristo Jesus, que é a pedra angular de nossas vidas, onde as nossas vidas estão estáveis para sempre, seguras e firmes, inabaláveis. Porque, como está escrito, os que confiam no Senhor Jesus são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esse tem que ser o nosso objetivo, o nosso intuito, de não sermos abalados por coisa alguma. Porque nós temos um patrimônio superior e durável. Nós vamos receber isso como herança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Então, durante todo esse período que passamos por esse mundo, sofrendo essas coisas, não podemos abandonar a nossa confiança em tempo algum. Pelo contrário, agora que a nossa confiança tem que se mostrar cada vez mais forte, cada vez mais firme, cada vez mais inabalável. Esse tem que ser o objetivo seu e meu durante esse período de tempo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. A nossa confiança tem grande galardão. Então, vamos manter a nossa confiança como está e vamos fazê-la crescer sobremaneira além da medida, para estarmos mais confiantes ainda ao longo de todo o tempo. Para que assim tenhamos a consciência de que a nossa perseverança, a nossa confiança, ela tem grande galardão. Esse galardão vai ser dado pelo próprio Senhor Jesus. Ele vai nos dar essa recompensa, essa herança. Então, devemos continuar firmes nisso. Nós não somos pessoas fracas. Pelo contrário, nós somos fortes em Cristo Jesus. Ele é que nos fortalece. Ele é que nos dá essa força para resistirmos. Então, essa força tem que ser demonstrada agora com mais vontade ainda, com mais força ainda. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, ao longo da nossa história, nós sempre vamos fazer a vontade de Deus. Nós sempre vamos fazer a vontade de Deus. O nosso objetivo é fazer a vontade de Deus ao longo de nossa vida. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, isso é algo que é visto por Ele. Ele aprova e concorda que estejamos fazendo a vontade de Deus. Então, o texto diz aqui, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
Então não podemos deixar de fazer a vontade de Deus. Não podemos deixar de obedecer a Deus. Temos que ser fiéis a Deus. Ele quer ver essa fidelidade. Essa perseverança dos santos tem que ser provada agora, no período em que vamos passar. Porque isso é algo que vai vir com muita força para nos provar, para testar os que habitam sobre a terra, como o próprio Senhor Jesus falou. Quem vai ser testado é eu e você. Testado em nossa confiança, em estarmos fazendo a vontade de Deus. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Se você quer alcançar a promessa que lhe foi feita, então persevere, não abandone a sua confiança, prossiga com determinação, com coragem, com ânimo, até o fim. Ser fiel até a morte, ele vai te dar a coroa da vida. Essa é a promessa que você tem que alcançar. Promessa feita por aquele que é fiel. Então, essa promessa vai se cumprir para aqueles que estiverem perseverando até o fim. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, o Senhor Jesus virá, ele não tardará. A promessa da vinda dele não será retardada em tempo algum. Ele virá no tempo certo, quando a palavra de ordem de Deus lhe for dada e a trombeta for ressoada, ele virá dos céus, como está escrito. Aí sim, nós vamos alcançar a promessa, ele vai nos dar o galardão. Mas para isso, tanto você como eu, temos que ter essa confiança de perseverarmos até o fim. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, o justo vai viver pela fé, nesse período de tempo. Tanto você como eu, como justos, temos que viver pela fé. Porque se nós retrocedermos em Jesus, a nossa alma, ou melhor, se nós retrocedermos, em nós a alma de Deus não se compraz. Ela não vai ficar satisfeita, ela não vai ter alegria nem prazer em termos retrocedido. Então não podemos retroceder, pelo contrário, temos que continuar perseverando cada vez mais. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Então, nós que fazemos parte dessa grande irmandade que está espalhada por toda a face da terra, nós, ou seja, eu e você, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Não podemos fazer parte daqueles que retrocedem para a perdição. Não há possibilidade, não podemos cogitar isso em tempo algum, de fazermos parte daqueles que retrocederam para a perdição. Não há lugar para isso em nossas vidas, nem na sua nem na minha. Então, temos que dar ocasião e lugar à nossa confiança, à nossa perseverança, para alcançarmos a promessa. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, a nossa irmandade em Cristo Jesus, espalhada por todo o mundo, por toda a face da terra, nós somos da fé. Você e eu somos irmãos da fé em Cristo Jesus. Temos a mesma fé, viva, operante, genuína, para a conservação da alma. A nossa alma, a sua alma e a minha alma vão ser conservadas pela fé que nós devemos ter. Isso é bom demais. Essa é a palavra que nos conforta hoje, que nos dá ânimo para prosseguir. Essa é uma palavra verdadeira que tem que nos conscientizar, tem que alegrar o nosso coração, tem que confirmar o nosso coração em graça, com graça. Então, nós devemos ter isso. Tanto você como eu, agora temos uma palavra que vai nos ajudar a suportar esses dias. Então, nós devemos ter isso. Vamos agir assim, porque quando fizermos isso, em todo o tempo, com essa vontade, com esse ânimo, com esse interesse, com essa intensidade, sem retroceder em tempo algum,
vamos alcançar a promessa feita pelo Senhor Jesus. Ele vai nos dar o grande galardão que Ele tem para nos retribuir. Então, eu espero que essa palavra possa nos edificar de uma forma que possamos estar firmes e inabaláveis em Cristo Jesus até o fim. Essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.